Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 2 do conteúdo Momento de Inércia. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar dois tópicos, certo? O primeiro deles é o Teorema dos Eixos Paralelos, que é um teorema extremamente importante, né, na análise dos momentos de inércia e que a gente vai utilizar bastante, né? Tanto nessa disciplina de mecânica geral como na disciplina de resistência dos materiais, né, que vem após a disciplina de mecânica geral. E o segundo tópico é o de raio de giração, né, que é um parâmetro que aparece aí diversas vezes, né, aparece com frequência em tabelas de perfis de elementos estruturais, né? Então vocês precisam conhecer a definição aí de raio de giração para entender melhor, né, para que serve isso e caso vocês se deparem, né, com esse parâmetro geométrico em tabelas, vocês entenderem o que ele significa, né? Então vamos lá, pessoal. Teorema dos eixos paralelos. Para derivarmos esse teorema, vamos considerar a seguinte figura, né? Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui o teorema dos eixos paralelos, né? Vou derivar as equações do teorema dos eixos paralelos, né? Então, com as equações, eu vou mostrar a interpretação desse teorema, né? O porquê que ele é importante e o porquê de a gente utilizar esse teorema, né? Para em seguida eu apresentar a conclusão final, né? Relacionada ao teorema dos eixos paralelos. Então, primeiro eu vou derivar as equações aqui, vou mostrar a importância dele, né? Fazer comentários a partir das equações e por último eu vou fazer a conclusão, vou apresentar a conclusão para a gente encerrar o tópico de teorema dos eixos paralelos, né? Para em seguida eu entrar no assunto de raio de giração, beleza? Então, para derivarmos esse teorema, vamos considerar a seguinte figura, né? Aqui eu tenho uma determinada área A, né? E vamos considerar que eu quero determinar o momento de inércia dessa figura aqui em relação a esses dois eixos, ó, x e y, tá certo? E por último, em relação ao ponto O, né? O momento de inércia polar, tá certo? Então, eu vou pegar um elemento de área aqui, ó, localizado nesse ponto aqui, DA, né? E a partir da definição do momento de inércia, eu vou calcular o momento de inércia em relação a x, em relação a y e em relação ao ponto O, tá certo? Entretanto, eu vou considerar um outro sistema de coordenadas aqui, ó. Eu vou considerar também esse sistema de coordenadas aqui, ó, x', y', né? O que é que esse sistema de coordenadas representa? X' e y', né, passam pelo centroide da figura A, né, da área A, certo? Então isso aqui, ó, vai representar o centroide da área A, né? E x', y', eles interceptam, né? Se interceptam aí no centroide da figura, certo? Da figura A. Então eu vou determinar o i de x e o i de y, né? Porém, eu também vou utilizar aqui, ó, esse sistema de coordenadas para a gente ver um detalhe importante aqui, tá certo? Então aqui, ó, da definição, né, eu tenho que eu vou fazer para x, né? Consequentemente, eu vou generalizar em seguida para y e para o momento de inércia polar, tá certo? Então, eu vou analisar aqui, ó, só em relação ao eixo x, né? Então, a contribuição em relação ao eixo x dessa área dA, né, infinitesimal, para o momento de inércia em relação ao eixo x é o seguinte, ó, eu vou ter que d i de x vai ser igual a o quadrado da distância, né, que multiplica a área. Então eu vou ter aqui essa distância, ó. Vou ter essa distância aqui, né? Vou ter essa distância, né? Se eu chamar isso aqui de y, né? Se eu chamar essa distância de y, eu vou ter o quê? Y ao quadrado dA, né? Porém, né? O que é que eu tenho aqui, ó? Y, né?
vale quanto? Ó? Vale y', né, que é a distância do centroide da figura para a área infinitesimal, né? Então, vale y' mais dy, né? E o que é que representa dy? É a distância do eixo x' para o eixo x, né? Ou seja, é a distância entre os eixos paralelos, ó, né? X' e x, né? Então, x' intercepta o centroide e x é paralelo a x', né? Então, y aqui da figura vai ser igual a y' mais dy, né? Então, y' é a distância da área infinitesimal para o eixo que passa pelo centroide, e dy é a distância entre esses dois eixos paralelos, né? Ou seja, o eixo x' que passa pelo centroide e o eixo x. Beleza? Então eu vou ter que d e x vai valer quanto? Ó? Vai valer y' mais dy, tá certo? Ao quadrado dA. Beleza? Agora eu vou integrar aqui, né, para a gente determinar o momento de inércia da figura A em relação ao eixo x, né? Então, ó, I de x vai ser igual a integral na área, né, de y' mais dy ao quadrado, né, que multiplica dA. Então, isso aqui é igual a integral, né, integral na área de y' ao quadrado mais 2 dy y', né, mais dy ao quadrado dA. Beleza? Ou I de x vai ser igual a integral na área, né, de y' ao quadrado dA mais integral de 2dy y' dA, né? Então, passando aqui as duas constantes para fora da integral, né, vamos ter 2dy integral de y' na área dA mais integral na área de dy ao quadrado dA, né? Aqui eu também posso passar para fora, né, ó, da integral, né? Porque dy é constante, certo? dy representa a distância, né, entre os dois eixos aqui, ó. dy é a distância do eixo x para o eixo x' que passa pelo centroide da figura, né? Então, eu vou colocar assim, ó, mais dy ao quadrado integral na área de dA, certo? Então, o momento de inércia em relação a x é a soma dessas três integrais, né? Então, integral de y' ao quadrado dA, ó, o que é que representa isso aqui, né? Essa integral aqui, ó, é a integral, né, em relação a x', tá certo? Então, isso aqui vai representar o quê? O momento de inércia em relação a x', né? É só ver, ó, da definição da integral, né? Ó, pela definição da integral, né? Que a gente viu na videoaula anterior, né? Aqui, se eu não tivesse o eixo, esse x', né? Eu teria I de x igual a y ao quadrado dA. Só que como eu estou fazendo aqui, ó, aparece o y', né? Eu estou calculando essa integral em relação a x'. Então, da definição de momento de inércia, né? Essa integral aqui vai representar o momento de inércia em relação a x'. Beleza? É só ver aí, né? Ela vai representar o momento de inércia em relação ao eixo x', né? Já que
y' ao quadrado dA, né? Aqui, ó, essa integral aqui, ela vai representar o primeiro momento de área, né? Então, ela vai representar o quê? O centroide, né, em relação a x', ou seja, vai ser y barra, né, em relação ao eixo x', ó, que multiplica a área total, né? Porque, ó, o centroide, né, o centroide y barra, né, em relação ao eixo x' vai ser igual a integral na área de y' dA dividido pela área total, né, ou integral de dA. Certo? Isso aqui representa o que? A área total, né? Então, isso aqui, ó, é o primeiro momento de área, que é igual a y barra, né, o centroide, a coordenada y do centroide em relação a x', tá certo? Como vocês podem perceber aqui, ó, né? Vai ser y barra de x' que multiplica a área, né? Pela definição da integral aqui, ó, primeiro momento de área vai ser o que? Centroide que multiplica a área total, certo? Então, eu vou apagar aqui, ó. Quanto é que vale, ó? Quanto é que vale a coordenada y do centroide em relação ao eixo x', né? Quanto é que vale a coordenada do centroide, né? A coordenada y do centroide em relação a x', ó, né? Se a gente observar bem, x' está passando pelo centroide, né? Então, o y barra em relação a x' é quanto? É zero, né? Já que ele representa a distância de x' até o centroide. Se o centroide está em cima de x', né? O y barra em relação a x' vale quanto? Zero, né? Já que y barra em relação a x' passa pelo centroide, ó. Esse valor aqui só pode ser zero. Então, essa integral aqui é zero, certo? E essa outra integral aqui, ó, né, a gente tem o seguinte, a gente tem a distância dy ao quadrado, ou seja, a distância entre os eixos ao quadrado, né? Dy ao quadrado, que multiplica integral de dA, né, integrado na área, vale a área total. Logo, I de x, o momento de inércia em relação ao eixo x, vale quanto? I de x', né? O momento de inércia da área em relação a x', né? Mais dy ao quadrado, né? A distância ao quadrado que multiplica a área, ou mais a vezes dy ao quadrado. Beleza? Então, o que é que a gente tem aqui, ó, pelo teorema dos eixos paralelos, né, ó? O momento de inércia dessa área em relação a x vai ser igual ao momento de inércia dessa área em relação ao eixo que passa pelo centroide, né? Mais a área vezes o quadrado da distância entre os dois eixos, né? Entre os dois eixos paralelos. Então, por isso que o nome é teorema dos eixos paralelos, que para a gente calcular o momento de inércia em relação a um eixo, né, que é paralelo ao eixo que passa pelo centroide da área, né, o momento de inércia em relação ao eixo vai ser igual à soma, né, do momento de inércia calculado pelo eixo que passa pelo centroide mais a área que multiplica o quadrado da distância entre os dois eixos paralelos, né? A distância entre o eixo que passa pelo centroide e o eixo que eu quero determinar o momento de inércia, beleza? Então, fazendo isso aí, a mesma análise, né? Para x, a mesma análise que eu fiz para x, fazendo para y e para o ponto O, né? Para a determinação do momento de inércia polar, vocês vão encontrar o seguinte, né? O I de x, como eu já mostrei aqui, é igual a... O momento de inércia em relação a x é igual ao momento de inércia, né? Em relação a x que passa pelo centroide, mais
a área vezes o quadrado da distância entre os dois eixos, né, x e o eixo que passa pelo centroide. Da mesma maneira, fica o momento de inércia em relação ao eixo y, vai ser igual ao momento de inércia de y' mais a área, né, vezes o quadrado de dx, né? Ou seja, o i de y vai ser igual ao i de y', né? O momento de inércia pelo eixo que passa pelo centroide, né, na direção y, mais o quadrado da distância que multiplica a área. E o momento de inércia polar vai ser o momento de inércia no ponto, né, do centroide, ou seja, J0, o J em relação a esse ponto O, vai ser igual ao momento de inércia polar em relação ao ponto aqui do centroide da área, mais a área vezes o quadrado da distância, né, do centroide até o ponto O. Beleza, pessoal? Então, por isso que esse teorema aqui tem esse nome, né? Eixos paralelos, que a gente, a partir da determinação, né, do momento de inércia em relação ao centroide, e conhecendo a área e a distância entre os eixos paralelos, a gente consegue determinar o momento de inércia em relação a qualquer eixo que é paralelo ao eixo que passa pelo centroide da figura, tá certo? Então, aplicando esse teorema, a gente consegue calcular, ó, o momento de inércia em relação a qualquer eixo, ó, que é paralelo aos eixos que passa pelo centroide, né? Só a gente conhecer o momento de inércia em relação aos eixos que passam pelo centroide da área e as distâncias entre os eixos. Beleza? Então, conclusão. O momento de inércia de uma área em torno de um eixo é igual ao momento de inércia da área em torno de um eixo paralelo que passa pelo centroide da área mais o produto da área pelo quadrado da distância perpendicular entre os dois eixos, né? Ou seja, a distância entre os dois eixos. O eixo que passa pelo centroide e o eixo que eu quero determinar o momento de inércia. Beleza? Então, I de x é igual a I de x' barra, né, o momento de inércia em relação ou em torno do eixo x que passa pelo centroide, mais A vezes a distância perpendicular entre os dois eixos, né, x e x'. Então, da mesma maneira, temos as equações, né, para o momento de inércia em torno de y em relação a y e o momento de inércia polar em relação ou em torno de um ponto O, tá certo? Beleza, pessoal? Então é isso, o teorema dos eixos paralelos, né, é bem simples, como vocês podem ver, né? É um teorema extremamente importante que vocês vão utilizar bastante, né? Não só aqui, nessa reta final da disciplina de mecânica geral, como também em resistência dos materiais, né? Que a gente sempre está calculando lá momentos de inércia para... momento de inércia, tanto o momento de inércia diária, né? Em torno, em relação a x ou a y, como momento de inércia polar, né? Vocês vão ver na disciplina de resistência dos materiais. Então, vocês sempre vão utilizar esse teorema dos eixos paralelos para fazer o cálculo de momentos de inércia para determinar tensões, tá certo? Tensões normais e tensões de cisalhamento, né? Então é bem simples, né? Porém, não deixa de ser importante, beleza? E para encerrar a aula, né, eu vou comentar um pouco sobre raio de giração, né? O que é um raio de giração? É uma unidade de comprimento frequentemente utilizada em projetos de colunas em mecânica estrutural, né? Então é uma unidade de comprimento que está associada, né, ao momento de inércia diária e a área, tá certo? Então esse raio de giração é uma unidade de comprimento que está associada ao momento de inércia da área e a área de um determinado perfil, né, que é utilizado em projetos de elementos estruturais, beleza? Então, da definição de momento de inércia, né, a gente tira as equações para a determinação dos raios de giração diárias, né? Então, essas equações para a determinação dos raios de giração diárias, elas vêm da definição de momento de inércia, né? Como eu mostrei, o momento de inércia ele é igual, né, ao que é o produto
de um comprimento ao quadrado que multiplica uma determinada área, né? Então esse comprimento ao quadrado vai representar justamente o quadrado do raio de giração, né? Então é um parâmetro associado ao momento de inércia e à área, né? Por exemplo, ó, o raio de giração, né, vai ser igual a raiz de I dividido por A, né? O raio de giração em torno do eixo X vai ser igual a o I de X dividido pela área, né? Então significa que se eu quiser calcular o momento de inércia em relação ao eixo X, né, é só eu pegar o seguinte, ó, elevar ao quadrado o raio de giração kx e multiplicar pela área, né? Então o raio de giração significa, ó, representa essa unidade de comprimento aqui, né, associada ao momento de inércia. Então elevando ao quadrado o raio de giração e multiplicando pela área, a gente tem o valor, né, do momento de inércia diária, né? Então, da mesma maneira, a gente tem raios de giração, né, para y e para um determinado ponto O, né, associado a um momento de inércia polar. Então, aqui eu tenho, ó, I de y igual a ky ao quadrado vezes A, e aqui J0 vai ser igual a K0 ao quadrado que multiplica A. Beleza? Então temos aqui, ó, 3 raios de giração, né? Um para X, um para Y e um para um determinado ponto O, né? Então esses parâmetros, né, essas unidades de comprimento, elas são fornecidas normalmente, né, em tabelas de perfis associados a elementos estruturais. Então, com os valores dos raios de giração, né, e as áreas de cada perfil, obviamente, né, a gente consegue determinar, por exemplo, os momentos de inércia de cada seção transversal, né? Beleza, pessoal? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.